Então vamos lá. A gente continuando a série de vídeos de exame cardiovascular, a gente lembra que no primeiro vídeo a gente falou sobre a inspeção geral do paciente. No segundo vídeo a gente falou sobre a inspeção das mãos e procurando sinais nas mãos que pudessem significar uma doença cardiovascular, indicasse uma doença cardiovascular. E agora vamos para o pulso, avaliação do pulso, ok? A avaliação do pulso, então vamos lá. Só um minuto. Então, avaliação do pulso. Na avaliação do pulso, a gente inicia então com a avaliação de um pulso periférico, ok? O pulso periférico, no caso da rotina do exame cardiovascular, a gente começa pela avaliação da artéria radial. Por que da artéria radial? Porque é mais conveniente avaliar o pulso pela artéria radial do que por outra artéria periférica, ok? Eu faço a avaliação de pulso por uma artéria central, um pulso central. E aí eu tenho exemplos de avaliação de pulso central, a artéria braquial ou a carótida. Ok? O que eu avalio no pulso periférico, na artéria radial, é basicamente frequência e ritmo. Ok? Quando eu faço a avaliação de uma artéria central, eu tenho uma avaliação de volume e forma ou característica, ok? Tá. Vale uma observação. Pulso periférico, pulso central. Pulso periférico é o pulso mais distal, pulso central mais proximal. Mais proximal ao quê? Ao coração. Mais distal ao quê? Ao coração. Certo? Tá, continuando. Então eu vou utilizar aqui, na gravura a gente vê a palpação sendo feita com 3 dedos, o indicador, o médio e o anelar. Você pode fazer só com o indicador e o médio, com 2 dedos. Eu acho que inicialmente é interessante você fazer com a ponta dos 3 dedos, porque você aumenta a frequência. Um erro muito comum aqui no início é que você vai pegar o pulso e você às vezes pressiona forte demais. Se o pulso tiver, por exemplo, um volume muito pequeno, menor, o pulso estiver muito fraco, o pulso vai desaparecer sob seus dedos, tá? Porque você vai apertar e ele vai desaparecer. Então, a pressão sobre essa artéria ela é muito superficial. Então, a pressão feita para poupar esse pulso, ela não precisa ser grande, tá? Então, você começa a variar a pressão de pulso aqui para você sentir mais ou menos o pulso radial aqui, ok? Ok. Então tá. Então, a gente está falando de avaliação, então, num pulso radial de frequência e de ritmo. Ok?
Então, na frequência, eu vou contar o pulso por um determinado tempo e eu ter essa frequência de pulso. Eu posso contar 15 segundos, 30 segundos ou 60 segundos, um minuto inteiro. Quanto maior o tempo, mais exato é a contagem. Eu, particularmente, conto muito 15 segundos, tá? Acostumada a lidar muito com um paciente mais agudo no hospital, por exemplo, ou em emergências. A gente tem que fazer um exame físico um pouco mais rápido, então eu tenho um hábito de contar por 15 segundos, mas eu tenho que entender que a contagem de 15 segundos, por exemplo, se a frequência de pulso estiver muito alta, o erro é maior. Então eu tenho que entender que na frequência de pulso muito alta, o ideal é que eu faça em 60 segundos e não em 15 segundos. Certo? Certo. Bom, a contagem de frequência, ela vai ter a contagem de frequência, ela vai te dar uma frequência normal, e essa frequência normal tradicionalmente varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Ok? Menor do que 60, eu tenho uma bradicardia. Maior do que 100, eu tenho uma taquicardia. Então, isso é histórico e tradicional, tá? Existem alguns autores que preferem um intervalo um pouco diferente do que a gente viu aqui, tá? Então, é muito comum que alguns autores citem que uma frequência cardíaca menor do que 50 seria uma bradicardia, e uma frequência maior do que 90 seria um ataque cardíaco. A frequência cardíaca normal, ela vai variar conforme a idade, condicionamento físico, uma série de questões fisiológicas que vai haver uma variação dessa frequência. Então, isso é uma estimativa bastante geral, baseada em estudos populacionais. Alguns autores sugerem que seria esse intervalo, porque geralmente entre 50 e 60, o paciente tem uma frequência baixa, mas geralmente é um paciente assintomático. Frequências abaixo de 50 são mais específicas de um transtorno patológico do nó sinoatrial. E frequências acima de 90, eles aumentam a sensibilidade à taquicardia. E aí, como a média dos pacientes geralmente vão estar por volta entre 70 e 80 batimentos por minuto, você diminuir um pouco o limite superior para identificar a taquicardia aumenta a sensibilidade para a identificação de problemas clínicos. A gente está falando de frequência cardíaca aqui, e frequência cardíaca é o que a gente chama de sinal vital. E como todo sinal vital, ele serve como um painel de monitoramento da saúde fisiológica do indivíduo. Então eu tenho lá a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura e pressão arterial. Como um carro tem o velocímetro, o odômetro, o indicador de óleo do motor, da temperatura do óleo, ok? Aqueles indicadores são indicadores de saúde geral da saúde do seu carro.
A frequência cardíaca seria um tipo de monitor de saúde clínica. Então, frequência cardíaca, independente se o seu exame é cardiovascular ou não, sinais vitais, contagem de frequência cardíaca é feita em todo e qualquer doente que comparece ao médico. Tá? É uma medida, não é uma medida simplesmente de saúde cardiovascular, mas também de saúde geral. Tá? Bom, as bradicardias, elas têm uma série de causas. Uma dessas causas seria, por exemplo, a bradicardia sinusal, que seria um transtorno do ritmo quando a atividade elétrica a partir do nó sinoatrial está com uma frequência abaixo de 60 ou de 50, conforme o critério que você vai utilizar. Ok? Existe uma série de outras bradiarritmias, transtorno do ritmo, que produzem uma frequência muito baixa e, de qualquer forma, por exemplo, eu tenho BAV total, por exemplo, que é uma causa, e que, de qualquer forma, tanto quanto taquicárdico quanto bradicárdico, se essa frequência mais alta ou mais baixa é um transtorno do ritmo, de qualquer forma, a definição nunca é de exame físico, tá? Definição é eletrocardiográfica. Então, para eu dizer que tem uma bradicardia sinusal, eu tenho critérios, eu tenho que fazer um eletrocardiograma, eu vou usar critérios eletrocardiográficos para me dar a causa dessa arritmia. A brade sinusal, ela pode ser, não necessariamente ela é um problema patológico, vamos dizer assim. Ela pode ser normal, ela pode fazer parte de uma frequência cardíaca normal, um pouco mais baixa do que da população geral, pode ter a ver com melhor condicionamento físico, ela pode estar relacionada, por exemplo, ao sono. O paciente dormindo geralmente tem uma frequência mais baixa, mas existem causas patológicas que também vão produzir uma frequência mais baixa. Então, o infarto agudo do miocárdio, geralmente envolvendo território de coronária direita, produz como sinal clínico no exame físico uma bradicardia sinusal. Pacientes em hipotermia, pacientes com hipotiroidismo, tiroidismo e algumas medicações que o paciente faz uso vão produzir uma frequência mais baixa. Tem como exemplo beta-bloqueadores, muito utilizados em pacientes hipertensos para baixar a pressão, tá? Atenolol, propanolol, o efeito deles é produzir uma frequência mais baixa mesmo. Bom, e a gente tem aqui do outro lado as taquicardias. E boa parte das taquicardias a gente chama de taquicardia, são causadas por um transtorno que chama taquicardia sinusal. A taquicardia sinusal, quando eu digo que algo é sinusal, isso é igual a origem no nó sinoatrial. Aí vocês vão lembrar lá de aula de fisiologia, vocês vão saber o que eu estou falando, tá? Então, qualquer coisa sinusal é porque tem origem no nó sinoatrial. Bom, então ataque taquicardia sinusal é uma frequência cardíaca aumentada a partir de uma atividade elétrica aumentada no nó sinoatrial.
A possibilidade de causas é enorme, tá? Enorme, como causas de taquicardia sinusal. Aí eu vou citar algumas, por exemplo. A taquicardia sinusal pode ser fisiológica. A atividade elétrica aumentou por um aumento da demanda do consumo de oxigênio pelos tecidos. Então, exercício físico, gravidez, tem um bebê lá consumindo a mamãe, emoções fortes, aumentam o tônus simpático e aumentam a frequência cardíaca, tá? Mas ela pode sinalizar algo patológico. E aí, comumente, a gente vê muito taquicardia sinusal relacionado à febre, a anemia como um mecanismo compensatório da diminuição do número de hemácias, a desidratação como um mecanismo compensatório a uma diminuição de volume intravascular, então na desidratação e na hipovolemia também. O cara toma um tiro, sangra, fica hipovolêmico, a resposta do coração é aumentar a frequência para compensar essa perda de volume. A hipóxia, a dor, etc. E aqui também tem um etc, tá? Certo? Certo. Bom, quando eu conto a frequência, aqui eu estou falando de frequência de pulso, eu estou chamando de frequência de pulso, e aí eu posso contar a frequência também não só pela palpação do pulso da artéria radial, mas eu posso contar a frequência cardíaca pela que a gente chama de frequência apical. Em alguns lugares vocês vão ler como frequência apical. É quando você vai fazer a ausculta, você vai usar um estetozinho lá, a ausculta das bolhas. E aí você vai fazer uma contagem de frequência. Geralmente, a frequência apical é igual à frequência de pulso. Geralmente não tem diferença da frequência mensurada nesses dois pontos. Quando há uma diferença, a gente tem o que a gente chama de quando a FA é diferente da FP, quando a frequência de apical for diferente da frequência de pulso, a gente tem uma coisa que chama déficit de pulso. Ok? E déficit de pulso geralmente está relacionado a uma arritmia cardíaca que a gente chama de fibrilação atrial. Ok? A fibrilação atrial é uma arritmia cardíaca comum, a gente vê muito na nossa atividade médica, em pronto-socorro, em UPA, em hospitais, internação, e é um transtorno do ritmo em que você vai ver uma frequência de pulso muitas vezes alta, então a frequência vai estar alta, e você vai ter um ritmo irregular, que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre regularidade ou não de ritmo, tá? A fibrilação atrial, geralmente, ela está relacionada a uma série de outras doenças cardíacas, ela está relacionada à hipertensão não tratada, ela está relacionada a diabetes, por exemplo, que é o fator de risco de doença cardiovascular. E o diagnóstico, como toda arritmia cardíaca, é feito através de eletrocardiograma. Então, embora eu tenha ali sinais clínicos de que o paciente possa estar em fibrilação atrial, a confirmação diagnóstica, a definição diagnóstica é dada pelo eletrocardiograma, ok? Bom, então, deixa eu botar aqui outra cor para ficar bonitinho. Déficit de pulso. Bom,
A outra coisa que a gente faz, então, é a avaliação de ritmo, né, na artéria radial. Então, eu vou fazer a avaliação de ritmo. Na avaliação de ritmo, eu posso ter um ritmo regular ou irregular. Ok? O ritmo irregular, ele pode ser regular ou irregular. Aqui quer dizer que a irregularidade, ela pode estar presente de forma regular, ou essa irregularidade pode estar presente de forma completamente irregular ou caótica. Certo? Certo. Um exemplo de ritmo. Um exemplo de ritmo irregular, regular, seria uma arritmia que a gente chama de arritmia sinusal. Então você vai ter mais ou menos esse aqui no pulso. Então você vai ter uma alteração mais devagar aqui nesse trecho, mais rápido aqui nesse trecho. Então, o que vai mudar aqui? Então, esse aqui a gente chama de, vou botar um nome aqui, arritmia sinusal. A arritmia sinusal, então, é quando você tem uma alteração da frequência cardíaca, hora mais rápida, hora mais devagar, conforme o momento do ciclo respiratório. Então, ela fica mais rápido na inspiração e mais lenta na expiração. Tá? É muito comum de você encontrar isso, principalmente em mulheres. Então, você vai começar tanto pelo pulso quanto pela frequência cardíaca, você vai perceber que a frequência do pulso e da frequência cardíaca ora aumenta, ora diminui. Então você tem que prestar atenção no tórax e no abdômen do paciente para tentar identificar se é coincidente com o ciclo respiratório. Um jeito de abolir a arritmia sinusal é você aumentar a frequência com exercício. Então, se você aumenta a frequência cardíaca com exercício físico, você abole esse tipo de arritmia sinusal. Certo? Certo. E no caso de ritmo irregular? E no caso de ritmo irregular? Ritmo irregular, a gente tem como exemplo muito comum a já citada fibrilação atrial, em que você vai ter um ritmo completamente caótico e muitas vezes com aumento de frequência cardíaca, tá? Não é só a fibrilação atrial que produz, existem outras arritmias cardíacas que vão produzir. Quando você tem múltiplas ectopias, múltiplas extrasístoles, quando você tem um flutter atrial com bloqueio variável, taquicardia atrial paroxística com bloqueio variável, que são termos muito complicados para vocês na fase que vocês estão, mas para vocês entenderem, uma série de arritmias cardíacas que vão produzir um ritmo completamente irregular. O mais comum seria a fibrilação atrial, que a gente vê muito na prática clínica, mas tem outras arritmias,
e de qualquer forma a diferenciação entre um e outro, no final das contas, é necessário um eletrocardiograma. Certo? Certo. Então, antes de passar para a avaliação do outro pulso, existe uma coisa que é interessante nessa avaliação inicial. É interessante aqui que na avaliação da artéria radial você faça uma manobra para identificar uma coisa que chama atraso radial. Ok? Então, é uma manobra que é importante que vocês se habituem a fazer, é que, principalmente paciente com problema novo, ou na primeira consulta do paciente, que você faça a avaliação do pulso radial bilateral e simultâneo. Você pega os dois pulsos, pulso radial direito e esquerdo, palpa ao mesmo tempo e tenta identificar se há ou não há uma sincronicidade entre os pulsos. Ok? Se o pulso tiver assincrônico, sem sincronicidade, ou se eles estão em momentos diferentes, isso pode ser sinal de doenças cardiovasculares. Então, uma dissecção de aorta torácica pode produzir isso. A gente vai comentar isso quando a gente for falar especificamente de alguns problemas clínicos. A gente pode falar um pouco disso especificamente, fisiopatologicamente falando, ou quando você tem uma estenose subclávia de um lado ou de outro, do lado direito ou do lado esquerdo. Do lado estenosado vai ter um fluxo diminuído e você pode ter uma falta de sincronicidade do pulso para chegar lá por causa dessa estenose, dessa obstrução da subclávia, ok? Ok, então tá. Então o plano era esse vídeo era falar basicamente do pulso radial. O próximo vídeo a gente vai falar sobre pulso central e avaliação de forma e característica de pulso. Valeu!